palmas para o Senhor Jesus. A igreja pode sentar. Eu saúdo a todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom estar novamente com os irmãos para este culto maravilhoso que está sendo, um culto educativo, um culto onde nós podemos também louvar e bendizer o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículo 44 em diante. Em reverência à palavra de Deus, vamos ficar de pé. Assim fala a santa palavra. E disse-lhe Jesus: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e os profetas e nos salmos. Então, abriu-lhe o entendimento para compreenderem a Escritura. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse ao terceiro dia, ressuscita-se dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Glória a Deus. Pode sentar. Nós podemos ver no Antigo Testamento os registros sobre o que aconteceria com Jesus Cristo, com o prometido. E a Bíblia vem registrando através de Moisés, através dos profetas, através dos salmos, sobre tudo o que deveria se acontecer na pessoa de Jesus, desde o seu nascimento até a sua morte, a sua ressurreição e a sua ascensão ao céu, detalhadamente como que deveria se acontecer. E tudo que estava escrito no Antigo Testamento agora se cumpre exatamente na pessoa de Jesus Cristo. Quando Jesus ele andava com seus discípulos, ele andava explicando para eles tudo o que tinha no Antigo Testamento, tudo que se passou, tudo que estava registrado, e ele falava que tudo isso se cumpriria na pessoa dele. Mas os discípulos, eles não compreendiam, eles não entendiam totalmente o que o Cristo estava falando, por causa de uma cegueira espiritual. Essa mesma cegueira espiritual que muitas vezes nós temos, por não entender algum ponto da vida espiritual, do propósito que Deus tem para nós. E muitas vezes nós não entendemos completamente. E assim estavam aqueles discípulos. E Jesus vinha explicando para eles em todos os cantos, durante 3 anos, explicando para eles tudo o que acontecia. Ele falava da sua morte, falava como ia ser a sua ressurreição, e que ele voltaria ao Pai. E tudo aquilo estava sendo uma novidade para os discípulos. Tudo era novidade, era algo diferente. Eles até tinham visto a ressurreição da filha de Jairo, eles tinham visto a ressurreição de Lázaro, o filho da viúva de Naim. Eles tinham visto tudo. Jairo era o chefe de uma sinagoga. Quando a filha dele faleceu, Jesus convidou apenas 3 discípulos quando foi lá fazer a ressurreição. Mas quando aquela filha, o filho da viúva de Naim, todos eles estavam juntos. Quando Lázaro ressuscitou,
eles estavam lá, estavam juntos, mas eles não atentavam para as palavras que Jesus falava sobre a sua ressurreição, sobre a maneira como ia ser com ele. Então, quando Jesus morre, sai do meio deles, eles então perderam aquela esperança. Perderam aquela esperança de tudo aquilo. Esqueceram de tudo aquilo que o Mestre tinha falado. Mas Jesus ressuscita. Ressuscita no terceiro dia. E está novamente agora no meio deles. E volta para explicar novamente, dá mais uma oportunidade. E Deus está querendo dar mais uma oportunidade para mim e para você nesta noite. De você entender a palavra de Deus. E durante aquela vida toda, Jesus, ele foi cumpridor da lei do Antigo Testamento. Ele cumpriu todo o Antigo Testamento. Ele era um judeu. Ele vivia com os judeus. Foi criado por judeus. E ele cumpria o Antigo Testamento. Durante aqueles 3 anos do seu ministério, aqueles discípulos andavam com ele. E viram se cumprir nele todas aquelas profecias. Todas aquelas profecias que falavam, foi cumprido nele. Os discípulos acompanharam Jesus por 3 anos. Eles estavam aprendendo. Eles estavam fazendo uma faculdade ali, uma faculdade na prática, sem teorias, na prática. Imagina fazer uma faculdade na prática, que gostoso seria, né? Só na prática. E eles teriam que aprender tudo que Jesus ensinava, sobre aquele novo testamento, sobre aquela maneira de ser salvo, sobre aquela maneira de ser perdoado os seus pecados. E é isso que nós precisamos entender. Então 3 anos andaram juntos. Eles deviam se formar para poder levar a palavra e formar outros discípulos. Imagine você fazendo um curso desse. Devia ser muito bom estar com Cristo. Mas agora, aqueles apóstolos se encontram sem o professor. Eles se encontram sem o professor. Como fazer agora? Como ter aquela convicção de se fazer sem o mestre estar junto? Fica difícil. Como ter certeza que tudo aquilo que você viu agora é com você, você pôr em prática e dar certo? Garantir o que você está fazendo, se garantir perante o povo em nome de Jesus. O professor agora não estava mais junto naquele momento. E eles, por hora, eles desanimam, eles desistem. Um aluno, para passar numa faculdade, ele precisa ter acima de 70% de acertos para poder conseguir passar. E eu creio que aqueles alunos de Jesus tinham alguma matéria, principalmente como se falava na matéria de fé, era difícil. Era difícil para crer, para acreditar. E neste caso, eles tinham até reprovado. Alguns tinham reprovado. Quase todos. Porque eles desistiram. Ficaram tristes, foram chorar para os cantos. Mas, aqui nesse texto, que nós acabamos de ver, o mestre, o professor dá mais uma oportunidade para aqueles discípulos. Agora ele volta, ressuscita e está no meio deles. Jesus está aqui no nosso meio, te dando mais esta oportunidade. Dá essa oportunidade de você acreditar, de ter fé, de você se agarrar nessa esperança que Ele nos dá. Tudo tinha se cumprido na pessoa de Jesus. Jesus veio, Jesus morreu. Jesus condenou o diabo para sempre, eternamente Ele condenou. Ele deixou fácil as coisas para nós. Ele nos deu a salvação mediante a fé.
na sua ressurreição. Basta nós crermos que Ele ressuscitou, crermos e obedecer a palavra dEle. Imaginam o amor de Jesus, imaginam quanto amor que Ele tinha por aqueles discípulos, como tem por nós. Ele volta e se submete novamente a simples mortais, a explicar a palavra novamente, porque não prestaram atenção no que o mestre falou. 3 anos. 3 anos se passaram. Quantos anos você está sentado no banco desta igreja e não está prestando atenção no que Jesus está falando no seu coração? Vamos levantar. Ali no versículo 45, Jesus diz que lhe abriu o entendimento para compreenderem a Escritura. 3 anos sem prestar atenção, mas Jesus dá essa nova oportunidade para mim e para você, de abrir esse entendimento. Permita que o Espírito Santo trabalhe na sua vida. Foi o Espírito Santo que Jesus deixou para nós, para nos convencer. E é só o Espírito Santo que vai nos convencer. Não é um simples mortal, um pastor que vai te convencer das Escrituras. É você permitindo que o Espírito Santo trabalhe em você. E os apóstolos, até então, eles vinham reconhecendo Jesus apenas como um mestre, como um homem. Eles não estavam reconhecendo Jesus como Filho de Deus, como Deus. Por mais que eles se esforçavam, o seu entendimento estava voltado sempre para o carnal. Eles nunca tinham visto algo parecido. Então Jesus dá essa chance. E dá essa chance para mim e você. Abre o entendimento espiritual. Aproveita essa oportunidade. Você não está aqui hoje, você não veio aqui só por sua vontade. Tem algo trabalhando por você, querendo você neste reino. E aqueles homens, eles andaram com Jesus. Eles viram todas as maravilhas que Jesus falava, todas as maravilhas que Jesus fez. Eles viram que Jesus agora estava ressuscitado. Se cumpriu. Mas nem todos assim mesmo creram. Eu quero parabenizar a você que está aqui sentado. Qual o motivo que você veio aqui na igreja hoje? Qual o motivo? É um motivo de fé, é um motivo de esperança. Nós podemos muitas vezes aqui, em certo sentido, se colocarmos acima desses apóstolos que não confiaram, que viveram junto, vivenciaram. Mas você está aqui sentado. Você veio. E eu espero que você veio aqui, não só para dizer a minha parte eu fiz, eu cumpri. Não, eu espero que realmente você veio aqui para ter essa fé, confirmar essa fé em Jesus Cristo e ter uma vida modificada. Você que acredita que Jesus, você que acredita em Jesus, apenas pelo testemunho da Bíblia, apenas pela testemunha de outras pessoas, de simples pastores mortais que estão aqui falando para você e com o convencimento do Espírito Santo. Por isso que eu quero parabenizar os irmãos por isso, que aceitam a correção, uma correção justa em cima da palavra. Quero parabenizar você, que consegue se arrepender. São poucos ainda que se arrependem dos pecados que têm. Aqueles que não conseguem ainda, entreguem. Acredite em Jesus. Acredite que Ele pode remir os nossos pecados, que Ele pode nos perdoar. Parabéns para você que vem aqui com fé, lendo apenas as Escrituras, escutando simples pregadores, pregadores mortais. Nós temos que ter cada vez mais a firmeza nesta palavra,
a fé, a esperança. Por isso que cada vez nós temos que estar mais lendo a Bíblia, estarmos juntos reunidos, não só fazer presença na igreja, mas vindo para louvar, bendizer, acreditar nesse Cristo ressuscitado. Você que acha ainda que tem pouca fé, você está enganado. Não se menospreze, porque você tem muita fé. Não deixe ninguém falar assim, você. Não é porque você não tem o poder, o dom da cura, o dom de libertar, o dom de falar de língua, porque você não tem fé. Você tem fé, sim, você está aqui na presença do Senhor, depois de 2000 anos. Você está aqui acreditando. Você que ainda não conseguiu, permita que Jesus trabalhe em você nesta noite, que abra o seu entendimento, para que você possa compreender essas Escrituras. Acreditar que Jesus ressuscitou dos mortos, isso é ter fé. Isso é ter fé. Então nós temos fé. E no Evangelho de João, no capítulo 20 e 29, Jesus fala para Tomé: porque me viu, você creu. Felizes os que não viram e creram. Glória a Deus. Felizes de nós que estamos aqui, 2000 anos depois, acreditando nessa ressurreição. E eu creio que todos vocês, todos nós, já vimos alguma pessoa descrente que não acredita, um Tomé, que só acredita se for pôr o dedo. Com frequência nós vimos isso. Convivemos com pessoas assim, pessoas negativas, pessoas que não acreditam no poder de Deus, que não acreditam sem ver. Felizes de nós que podemos acreditar sem ver. Mas isso tudo é possível através do nosso coração se quebrantando na presença do Senhor, querendo isso para nós. Ainda nós poderíamos achar ainda que precisávamos ver para crer. Não, nós não vimos, mas cremos. Os discípulos precisaram ver para crer. Tomé não precisou só ver, ele precisou tocar. Precisou ver Jesus comer o peixe. Precisou colocar o dedo na ferida. E Jesus fala então: porque me viu, você creu. Felizes os que não viram e creram. Então Jesus abençoa a você. Leva essa bênção para casa, essa bênção que Jesus está derramando sobre você. Deposite essa fé. Jesus também é com você pela confiança que você deposita nele. Precisamos depositar, precisamos acreditar que Jesus morreu, ressuscitou dentre os mortos e está no meio de nós através do Espírito Santo. Jesus é o nosso advogado. Bem-aventurados os simples de coração, aqueles que se entregam para Deus. E Deus quer abençoar de muitas maneiras, mas através do que? Da nossa fé, que nós cremos. A fé que temos na sua palavra, a fé que temos nas suas promessas, a fé que nós temos no seu amor, no poder que Ele tem para isso, na sua bondade. E Ele tem essa bondade de mais uma vez, nesta noite, nos despertar o nosso coração para acreditarmos, para sermos salvos. Basta termos fé na sua ressurreição. Tomé precisou muito mais. Tomé precisou tocar. Ele precisou ajuda. Se você está precisando de ajuda, peça essa ajuda nessa noite. Tire esta dúvida. Não leve essa dúvida para casa. Ore. Vamos orar depois. Peça para Jesus te dar
te devolver essa confiança para poder ser salvo. E na leitura principal, Jesus aqui lhe deixa uma bênção para os que obedecem. E ele fala no versículo 49, eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que dos altos sejais revestidos do poder. Ele está pedindo obediência. Ficai na presença do Senhor e será abençoado. Você que ainda tem alguma dúvida sobre a ressurreição de Cristo, peça nessa noite. Deixa o Espírito Santo trabalhar em você, quebrantar o seu coração. Não vá embora sem essa fé que te dará a salvação. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Eleve suas mãos para o alto. Converse com Jesus. Permita que o Espírito Santo te toque profundamente. Acredite assim, o Espírito Santo está passando no nosso meio. O Espírito Santo está assistindo a este culto. O Espírito Santo está aqui, escutando o que você tem para falar. Senhor Jesus, nessa noite, nós queremos crer cada vez mais, Senhor Deus, nas suas palavras, nas suas promessas, em tudo que foi falado no Antigo Testamento, Senhor Deus, e que se cumpriu em sua pessoa. Pai, nos dê essa nova oportunidade, como deu aos discípulos, deles crerem. Obrigado por essa explicação de hoje, Senhor Deus. Obrigado pelas palavras, pelo carinho que tem conosco, Senhor Deus. Derrama as suas bênçãos, toda a sua Shekinah, aqueles que têm essa esperança, e essas pessoas que vieram livremente aqui na sua casa, Senhor Deus, com fé para te ver, para demonstrar o carinho, para depositar confiança em ti, em tudo que precisa. Pai, abençoe essas pessoas em nome de Jesus. Amém. Palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus.